A minha noiva insistiu que estava muito cansada para sair esta noite. Nessa noite a amiga dela enviou-me por engano um vídeo dela a beijar outro homem num bar. Ela encolheu os ombros e disse: "É só diversão inofensiva, não sejas dramático." Esta manhã acordou para o nosso chat de grupo do casamento: "Cerimônia cancelada. Ela é uma traidora." Agora toda a família dela não para de me mandar mensagens. Conhecem aquela sensação horrível quando percebem que estiveram vivendo numa fantasia? Bem, preparem-se, porque é exatamente aí que esta história vai parar. Durante 3 anos, 8 meses desses como um casal noivo, genuinamente acreditei que tinha ganhado na loteria dos relacionamentos com a Fernanda. Digo, que tipo de idiota questiona a perfeição quando ela está te olhando na cara todas as manhãs? Também não era nenhum tolo cego, sabia exatamente quem a Fernanda era. Era extrovertida, provocante, e adorava absolutamente ser o centro das atenções. Quando saíamos para bares ou festas no Rio de Janeiro, sempre era ela quem fazia o pessoal rir, contava histórias, iluminava o ambiente inteiro. Era parte do que me fez apaixonar por ela, sabem? Aquela energia magnética que ela tinha. E talvez, lá no fundo, eu soubesse que ela gostava de receber atenção de outros caras também, mas ela sempre me dizia a mesma coisa. "Tu sabes que eu nunca te trairia de verdade, amor. Eu te amo." E eu acreditei nela. Meu Deus, acreditei completamente. Confiei nela com tudo o que tinha, porque quando alguém te olha nos olhos e diz que te ama, quando está planejando um casamento contigo, quando está falando de filhos e comprar uma casa juntos, não esperas que esteja vivendo uma vida dupla pelas tuas costas. Aquela noite de sexta começou como qualquer outra. Tinha chegado em casa do trabalho por volta das 6, cansado de lidar com prazos de projetos a semana toda, pronto para só me jogar no nosso sofá e talvez pedir comida. A Fernanda também tinha estado se queixando de estar exausta. Tinha tido uma semana difícil no trabalho de marketing, ficando até tarde por causa do lançamento de alguma campanha importante. Lembro-me de entrar no nosso apartamento e vê-la no banheiro, tirando os brincos, se espreguiçando e bocejando como se mal conseguisse manter os olhos abertos. "Ugh, estou tão exausta", disse, esfregando as têmporas. "Acho que só vou tomar banho e ir para a cama cedo hoje à noite. Tipo, super cedo. Preciso de uma noite de autocuidado em casa." Sorri para ela através do espelho do banheiro. "Sim, mereces um descanso. Queres que te traga um chá ou algo assim?" Balançou a cabeça, já ligando o chuveiro. "Não, provavelmente estarei dormindo em uns 10 minutos." Deu-me um beijo na bochecha, foi para o nosso quarto, e fechou a porta atrás dela. Peguei uma cerveja da geladeira, me acomodei no sofá, liguei a Netflix, e não pensei 2 vezes sobre isso. Por que pensaria? A minha noiva estava cansada, ia dormir cedo, e eu tinha sala só para mim para ver algumas séries. Na verdade foi bastante bom ter uma noite tranquila de sexta em casa. Pelo menos, foi o que pensei até o meu telemóvel vibrar por volta das 10h30 e o meu mundo inteiro virar de cabeça para baixo. Não estava à espera de nenhuma mensagem, a maioria dos meus amigos sabia que eu geralmente ficava em casa nas noites de sexta, então quando meu telemóvel se iluminou com uma notificação do Snapchat, quase a ignorei. Mas então vi que era da Carla, uma das amigas da Fernanda. A Carla nem era assim tão próxima de mim pessoalmente, talvez tivéssemos tido meia dúzia de conversas em festas, mas por alguma razão ela tinha me enviado um vídeo. Abri sem realmente pensar sobre isso, e juro que todo o meu corpo ficou gelado. O vídeo era claramente de dentro de alguma discoteca, música alta tocando, luzes estroboscópicas piscando, um grande grupo de pessoas rindo e dançando. E ali no meio de tudo estava a Fernanda. Não em casa. Não dormindo. Não exausta. Numa discoteca, e não só passando tempo com amigas como uma pessoa normal. Estava abraçada a algum tipo que nunca tinha visto antes, rindo, segurando o rosto dele nas mãos, sussurrando algo no ouvido dele com aquele olhar no rosto que me revirou o estômago. Parecia demasiado confortável, demasiado próxima, demasiado íntima. O vídeo durou só talvez 5 segundos, mas esses 5 segundos disseram-me tudo o que precisava saber. As minhas mãos literalmente congelaram na tela do meu telemóvel. Só fiquei a olhar, tentando processar o que acabará de ver. O meu cérebro continuou tentando encontrar explicações. Talvez fosse um vídeo antigo, talvez fosse algum tipo de mal-entendido, talvez os meus olhos me estivessem pregando partidas.
Mas lá no fundo, sabia exatamente o que estava vendo. Conhecia aquela roupa que ela estava usando, tinha comprado no mês passado. Conhecia aquela discoteca, tínhamos ido lá juntos antes. E conhecia aquele olhar no rosto dela porque eu costumava ser aquele que recebia esse olhar. O meu estômago retorceu-se enquanto a realidade me atingiu como um comboio de carga. Enquanto eu estava sentado no nosso sofá, bebendo uma cerveja, pensando que a minha noiva estava dormindo pacificamente na nossa cama, ela estava numa discoteca ficando carinhosa com outro homem. Então ali estava eu, olhando para este Snapchat como se fosse algum tipo de piada sinistra, quando algo dentro de mim simplesmente mudou para modo detetive. Fiquei olhando para aquele vídeo de 5 segundos pelo que pareceu uma eternidade, depois fiz algo que me surpreendeu mesmo a mim, mandei-lhe mensagem. Ei, ainda estás acordada? Enviei e esperei, o meu coração batendo como se estivesse prestes a desativar uma bomba. A resposta chegou tão rápido que foi quase insultante. Oi amor, não já estou na cama. Por quê? Literalmente ri quando li isso. Não uma risada feliz, mas como o som que fazem quando percebem que foram enganados por um mestre. Nem sequer hesitou. Sem pausa, sem culpa, sem pensar 2 vezes. Só me mentiu diretamente na cara como se fosse a coisa mais natural do mundo. E foi aí que me atingiu como uma parede de tijolos. Isto não era algum encobrimento de pânico ou erro do momento. A Fernanda estava tão confortável mentindo-me que podia fazê-lo sem perder o ritmo. Pensava que eu era assim tão estúpido. Pensava que eu era assim tão confiante, assim tão ingênuo, assim tão completamente sob o controle dela que ela literalmente podia estar numa discoteca esfregando-se noutro tipo e ainda assim convencer-me de que estava enroscada na cama em casa. A falta de respeito foi tão completa, tão casual, que na verdade me tranquilizou. Porque naquele momento, percebi algo que mudou tudo. Se ela estava assim tão confiante de que eu nunca a apanharia, isso significava que este não era o primeiro rodeio dela. Então, em vez de irromper pelo quarto e confrontá-la ali mesmo, decidi investigar mais fundo. E o que encontrei gelou-me o sangue. Comecei com o Instagram porque a Fernanda vivia nessa aplicação. Estava sempre publicando selfies, fotos de grupo, fotos da jantar, o que fosse. Mas enquanto percorri meses das suas publicações com olhos frescos, uma cara continuou aparecendo, o mesmo tipo do vídeo do Snapchat. Ali estava ele no jantar de aniversário da amiga dela há 3 meses. Ali estava ele outra vez em algum festival de música no verão passado. Outra foto dele no fundo do grupo delas em algum bar trendy do centro. Mas não era só que ele estivesse lá, eram os comentários que me arrepiaram. Sob uma foto de grupo de há 2 meses, ele tinha escrito: "Melhor noite de sempre, ainda me deves por aquela aposta." A Fernanda tinha respondido: "Cala-te, isso não foi culpa minha." Depois outra amiga entrou com: "Não acredito que ela realmente fez isso, icônico." Não sabia qual era a aposta, mas tinha um pressentimento bastante doentio sobre isso. Estes não eram comentários amigáveis aleatórios, eram piadas internas, segredos partilhados, o tipo de brincadeiras que tens com alguém com quem estás demasiado confortável. O rastro do Instagram foi bastante mau, mas o que encontrei a seguir destruiu-me absolutamente. Vês, a Fernanda e eu estávamos no mesmo plano telefônico, tínhamos estado por mais de 1 ano. Era uma daquelas coisas de casal que tínhamos feito para poupar dinheiro, nunca pensando que nos perseguiria. Mas naquela noite, entrei na nossa conta e puxei os registros de chamadas e mensagens. E ali estava, exposto a preto e branco como um mapa de traição. O número dele. Chamadas noturnas que duravam mais de 45 minutos. Mensagens de texto quase todos os dias. Mas aqui está a parte que realmente torceu a faca. Este padrão remontava a mais de 14 meses. 14 meses. Enquanto eu estava planejando o nosso futuro, escolhendo anéis de noivado, falando sobre onde queríamos viver, a Fernanda tinha estado construindo um relacionamento secreto completo pelas minhas costas. Esta não era alguma aventura recente ou um momento de fraqueza. Isto era uma aventura emocional de longo prazo no mínimo, e baseado naquele vídeo do Snapchat, claramente também se tinha tornado física. Mal dormi naquela noite. Só fiquei ali deitado ao lado dela, vendo-a respirar, pensando em todas as noites que tinha ido para a cama sozinho porque ela estava trabalhando até tarde ou saindo com as raparigas.
Todas as vezes que tinha estado constantemente no telemóvel, alegando que eram e-mails de trabalho ou chats de grupo com amigas. Todas as vezes que tinha confiado nela completamente enquanto ela estava sistematicamente destruindo todo o nosso relacionamento. Na manhã seguinte, acordei antes da Fernanda. Tive que sentar ali e vê-la espreguiçar-se e sorrir como se nada tivesse acontecido. Bom dia, amor, disse, toda doce e inocente. Engoli a raiva ardendo na minha garganta. Olá. Dormiste bem? Acenou, esfregando os olhos. Sim, dormi como uma pedra. Precisava disso. Olhei para ela, ainda sem conseguir acreditar que podia mentir tão sem esforço. Então decidi testá-la mais uma vez. Peguei no meu telemóvel, naveguei casualmente, depois perguntei: Ei, não era suposto ficares em casa ontem à noite? A expressão dela nem sequer tremulou. Sim, fiquei. Só me fui deitar cedo como disse. Sem hesitação. Sem culpa. Sem vergonha. Foi aí que puxei o vídeo do Snapchat no meu telemóvel e mostrei-lhe. Por uma fração de segundo, vi medo real cruzar o rosto dela. A pele ficou pálida e os olhos arregalaram-se. Mas depois, e isto é o que realmente me incomodou, ela recuperou. Na verdade, teve a audácia de soltar uma pequena risada e revirar os olhos. Meu Deus, está sendo tão dramático, disse, como se eu fosse o que tinha o problema. Era só um jogo, Ricardo. Estávamos jogando apostas. Não era sério. Um jogo. Chamou trair-me um jogo. O meu sangue estava fervendo, mas mantive a voz calma. Então mentir-me na cara também era parte do jogo? Suspirou e esfregou as têmporas como se eu lhe estivesse dando dor de cabeça. Estás fazendo disto um problema muito maior do que é. Não me deitei com ninguém. Só nos estávamos divertindo. Estava tão enojado que nem consegui encontrar palavras. Ela não estava arrependida. Não estava envergonhada. Estava só aborrecida por eu a ter apanhado, e estava tratando-me como se eu estivesse exagerando a diversão inofensiva dela. Foi aí que soube exatamente o que tinha que fazer. Aqui é onde as coisas ficam interessantes, porque em vez de fazer o que ela esperava, gritar, chorar, fazer uma cena, fiz algo que provavelmente salvou a minha sanidade e definitivamente selou o destino dela. Podia ter discutido com ela. Podia ter lhe gritado sobre os registros telefônicos, os comentários do Instagram, os meses de mentiras. Mas isso era exatamente o que ela queria que eu fizesse. Queria que eu ficasse emocional, que fizesse isto sobre os meus sentimentos em vez das ações dela, que lhe desse espaço para manipular a situação e pintar-me como um namorado louco e ciumento. Então respirei fundo, olhei-a diretamente nos olhos, e disse algo que claramente a apanhou desprevenida. Sabes que mais? Tens razão. Exagerei. Ela piscou para mim como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Espera, o quê? Encolhi os ombros, forçando-me a soar casual. Era só um jogo, certo? Não é grande coisa. Desculpa por fazer tanto alarido sobre isso. Vi todo o corpo dela relaxar. A tensão derreteu dos ombros dela, e na verdade sorriu para mim como se eu finalmente estivesse entrando em razão. Exatamente. Obrigada por entenderes, amor. Sabia que verias do meu jeito uma vez que te acalmasses. Ela acreditou completamente. A Fernanda na verdade pensou que me tinha manipulado com sucesso para aceitar a traição dela. Pensou que a pequena atuação dela sobre ser só um jogo tinha funcionado, e agora podia voltar a viver a vida dupla dela sem consequências. Mas o que ela não percebia era que naquele momento, tinha tomado uma decisão que ia mudar todo o mundo dela. Não ia só deixá-la, ia certificar-me de que todos soubessem exatamente quem ela realmente era. O resto daquele dia, interpretei o papel perfeitamente. Mandei-lhe mensagens doces enquanto estava no trabalho. Amo-te, mal posso esperar pelo jantar hoje à noite. Sorri quando ela falou dos nossos planos de casamento durante a massa naquela noite. Até me ri das piadas dela como se nada tivesse acontecido. A Fernanda estava completamente enganada. Pensou que tinha esquivado-se de uma bala, e já estava de volta à rotina normal dela, verificando o telemóvel constantemente, provavelmente mandando mensagens ao namoradinho dela, agindo como se tivesse manipulado com sucesso o meu cérebro para ignorar a evidência dos meus próprios olhos.
Mas enquanto ela estava vivendo no mundo de fantasia dela, eu estava planejando algo que faria os pesadelos dela parecerem sonhos doces. Vês, a Fernanda e eu não íamos ter alguma cerimônia de casamento pequena e íntima. Isto ia ser um evento grande, mais de 120 convidados, um local lindo que tínhamos reservado meses atrás, o vestido dos sonhos dela que custou mais que os carros da maioria das pessoas, catering profissional, um DJ, o pacote completo. Toda a família dela ia voar de diferentes estados. Todos os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, pessoal da universidade, basicamente todos os que importavam nas nossas vidas iam estar lá para celebrar a nossa história de amor perfeita. E a forma mais fácil de manter todos atualizados sobre os detalhes do casamento? Um chat de grupo que tínhamos criado meses antes. Cada convidado estava nele. Ambos os pares de pais, todos os nossos irmãos, amigos da universidade, amigos do trabalho, as irmãs de irmandade da Fernanda, os meus irmãos de fraternidade, até alguns membros da família alargada que estavam viajando de fora do estado. Era suposto ser esta forma conveniente de partilhar atualizações sobre o local, o horário, quaisquer mudanças de última hora. O que estava prestes a tornar-se era o palco para a destruição pública completa e total da Fernanda. Passei todo o dia agindo normal, sendo o noivo amoroso, enquanto secretamente adicionava pessoas àquele chat de grupo. Adicionei os colegas de trabalho da Fernanda, aqueles dos quais ela se tinha estado queixando toda a semana. Adicionei o chefe dela, aquele que ela alegava que era tão perfeccionista. Adicionei alguns membros da família alargada que originalmente não estavam convidados, mas mereciam saber que tipo de pessoa ia ser a nora deles. Quando terminei, aquele chat tinha crescido de umas 80 pessoas para quase 150. E a Fernanda não fazia ideia. Estava tão convencida de que tinha conseguido mentir para sair do problema que nem sequer notou que eu estava no telemóvel naquela noite. Só se enroscou ao meu lado no sofá, navegando no Pinterest, mostrando-me fotos de centros de mesa e perguntando se eu preferia os guardanapos dourados ou prateados. O que achas, amor? Estou inclinada para os dourados, mas quero a tua opinião. Olhei para o ecrã, sabendo que nada daquilo importava já. O que te fizer feliz, Fer? Sabes que confio no teu julgamento. Ela sorriu para mim como se eu fosse o noivo mais solidário do mundo. És o melhor. Adoro que possamos tomar estas decisões juntos. Juntos. A palavra quase me fez rir. Não estávamos tomando decisões juntos, ela estava fazendo planos para um casamento que nunca ia acontecer, enquanto eu estava fazendo planos para o suicídio social dela. Naquela noite, enquanto ela dormia pacificamente ao meu lado, provavelmente sonhando com o dia de casamento perfeito dela, fiquei acordado pensando no timing. Podia ter enviado a mensagem ali mesmo. Podia ter explodido o mundo dela à meia-noite, deixá-la acordar para o caos. Mas queria máximo impacto. Queria que todos estivessem acordados, verificando os telemóveis, prontos para testemunhar o colapso espetacular da noiva mais manipuladora do Rio de Janeiro. Então esperei até de manhã. A Fernanda não fazia ideia do que estava para vir. Acordou espreguiçando-se e bocejando, já falando dos planos dela para o dia, completamente alheia ao facto de que estava prestes a perder tudo o que lhe importava. Enquanto estava no duche, cantarolando alguma música e provavelmente pensando no namorado secreto dela, eu estava definindo o alarme do meu telemóvel para exatamente às 7 horas da manhã, horário nobre para devastação máxima. Exatamente às 7 horas da manhã, enquanto a Fernanda ainda dormia profundamente ao meu lado, abri aquele chat de grupo do casamento e escrevi a mensagem que terminaria com a vida dela como ela a conhecia. Mantive simples, direto e absolutamente devastador. Olá pessoal, só queria avisar-vos que o casamento está oficialmente cancelado. Acontece que a minha noiva não foi deitar-se cedo ontem à noite, estava numa discoteca mentindo-me na cara enquanto ficava carinhosa com outro tipo. Graças a um Snapchat que me enviaram por acidente, agora sei que esta não foi a primeira vez. Para aqueles que ainda querem prova, aqui está a foto. Desejo o melhor a Fernanda, mas não me vou casar com uma traidora. Depois anexei a foto do Snapchat e carreguei enviar. Pus o meu telemóvel na mesa de cabeceira e esperei. Levou exatamente 2 minutos antes daquele chat de grupo explodir absolutamente. As notificações começaram a chegar tão rápido que o meu telemóvel estava praticamente vibrando para fora da mesa. A mãe da Fernanda foi primeira,
Fernanda, do que é que ele está falando? Depois o pai dela, diz-me que isto não é verdade. O meu padrinho saltou com caralho, mano. Uma das irmãs da Irmandade da Fernanda imediatamente saiu do chat de grupo, o que me disse tudo o que precisava saber sobre quanto as pessoas realmente a respeitavam pelas costas. As mensagens continuaram chegando, e foi aí que o telemóvel da Fernanda começou a vibrar como louco na mesa de cabeceira dela. Ela gemeu no sono, virou-se, e finalmente pegou nele com os olhos ainda fechados. Depois viu o ecrã, e juro por Deus, o som que ela fez vai perseguir-me para sempre. Ela gritou. Não um pequeno guincho ou suspiro, um grito completo e de cortar o coração que provavelmente acordou os nossos vizinhos 3 apartamentos mais longe. Sentou-se na cama como se tivesse sido eletrocutada, olhando para o telemóvel com a boca aberta e o rosto completamente branco. O que fizeste? Sussurrou, e depois mais alto, o que fizeste? Tomei um gole casual do café que já tinha feito para mim. Só avisar toda a gente que o casamento está cancelado. Disseste-me que estava exagerando, então pensei que deixaria outras pessoas opinarem sobre se estou sendo demasiado sensível. As mãos dela tremiam enquanto percorria as mensagens do chat de grupo. Publicaste isto no nosso chat do casamento? Levantei uma sobrancelha. Bem, disseste que era só um jogo, certo? Pensei que todos deviam ter a oportunidade de ver quão divertidos são os teus jogos. A cor tinha desaparecido completamente do rosto dela. O telemóvel dela ainda vibrava sem parar com mensagens e chamadas recebidas. Foi aí que a mãe dela ligou, e a Fernanda atendeu no primeiro toque. Mãe, posso explicar? Vi o rosto da Fernanda desmoronar-se quando a própria mãe lhe desligou na cara. Só desligou. Sem gritos, sem exigir explicações, só um sinal de linha que disse tudo sobre quão acabada a família dela estava com o lixo dela. Mas ficou pior. O pai dela ligou diretamente para o meu telemóvel, e quando atendi, a voz dele estava quieta e cansada. Ricardo, isto é real. Houve uma pausa longa onde pude ouvir a Fernanda no fundo tentando agarrar o meu telemóvel, implorando-me para lhe dizer que era tudo um mal-entendido. Sim, senhor. Lamento que tenha descoberto desta forma. Outra pausa. Lamento muito que tenhas tido que lidar com isto, filho. E depois desligou. Não para me gritar. Não para defender a filha dele. Para pedir desculpa por criar alguém que me podia fazer isto. A Fernanda colapsou de volta na cama e só ficou olhando para o teto porque finalmente entendeu, isto não era algo do qual podia sair falando. Isto não era algo que podia manipular ou explicar. A vida dela acabará de implodir em frente a 150 pessoas, e foi completamente culpa dela própria. Numa hora, a história tinha se espalhado muito além do nosso chat de grupo. Alguém tinha feito screenshot da minha mensagem e publicado no Facebook com a legenda: imaginem arruinar todo o vosso casamento por um tipo aleatório numa discoteca. Louco! Os comentários foram absolutamente brutais. Ela pensou que ele não ia descobrir. Isto é vergonha alheia. Orações pelos pais da Fernanda. Ela passou de planear o casamento dos sonhos dela para ser a traidora mais falada do Rio de Janeiro em menos de 60 minutos. E as consequências? Foram rápidas e impiedosas. Os pais dela cortaram-na completamente, acabou-se o cartão de crédito do papá, acabou-se o apoio da família. Metade dos nossos amigos mútuos parou de falar com ela da noite para o dia. Os que ficaram provavelmente só estavam lá pelo drama. O chefe dela descobriu através da cadeia de fofocas do escritório e começou a tratá-la como se ela tivesse algum tipo de doença contagiosa. O local do casamento recusou-se a reembolsar o nosso depósito, e como meu nome estava no contrato do nosso apartamento, ela tinha exatamente 45 dias para encontrar outro lugar para viver. Ela tentou tudo para arranjar isto. Ligou-me a chorar, enviando-me romances sobre quão arrependida estava, aparecendo no meu trabalho tentando encurralar-me para falar com ela. Mas eu tinha acabado. Não tinha mais nada para dizer a alguém que pensava que eu era estúpido o suficiente para acreditar nas mentiras dela por mais de um ano. O prego final no caixão chegou 10 dias depois quando ela me enviou uma última mensagem desesperada. Estraguei tudo. Tenho saudades tuas. Podemos falar? Li, fiquei com ela por uns 30 segundos, depois apaguei sem responder. Essa foi a última vez que a Fernanda cruzou a minha mente,
Porque enquanto ela estava lidando com os destroços da vida que tinha destruído, eu já estava seguindo para algo melhor. Uma vida sem uma mentirosa que pensava que eu era demasiado estúpido para notar quando ela estava jogando com o meu coração.